Olá, minha gente, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando e eu quero tocar num assunto polêmico, num assunto delicado, num assunto desagradável para começar a falar sobre a Chapecoense. Porque ontem o presidente Paulo Magro deu uma entrevista na Rádio Chapecó falando da atual situação financeira da Chapecoense, que é mais preocupante, é pior daquilo que a gente poderia imaginar e isso já se tornou público, grande repercussão entre torcedores, entre sócios, entre conselheiros. O fato é que, segundo o presidente Paulo Magro, e isso vai ser publicado em breve no balanço da Chapecoense, no portal da transparência, e aqui cabe os parabéns à atual diretoria, que tem sido realmente muito transparente nas questões envolvendo a Chapecoense. Então, o presidente Paulo Magro tornou público ontem, nesta entrevista à Rádio Chapecó, de que a dívida atual, total, consolidada da Chapecoense, nesse momento, arredondando 81 milhões de reais. 81 milhões de reais, sendo, arredondando, 50 milhões a curto e médio prazo e 30 milhões a longo prazo, que são aquelas ações oriundas da tragédia lá na Colômbia. Então, a situação é essa. 81 milhões é a dívida da Chapecoense, sem contar mais 4 ou 5 ações oriundas da tragédia na Colômbia, que ainda não teve acerto, ainda não teve acordo. Então é realmente uma situação muito complicada, muito preocupante. Esses números detalhados deverão ser publicados em breve no portal da transparência da Chapecoense. E para finalizar este assunto, dizer que na segunda-feira houve uma assembleia virtual online do Conselho Deliberativo, participaram em torno de 67 conselheiros e a maioria deles aprovaram a prestação de contas da gestão passada, do exercício financeiro de 2019, então as contas foram aprovadas, mas o rombo, infelizmente, é grande, é de 81 milhões nesse momento. Boa sorte, sucesso para a diretoria, para buscar as soluções que vai precisar para amenizar, pelo menos, esta situação que realmente é muito complicada. Mas repito, hein? Os conselheiros, por maioria, aprovaram a prestação de contas da temporada passada. Dito isso, hoje a Chapecoense entra em campo. Logo mais, 9 horas da noite, lá no Mineirão. É confronto de dois times que ficaram 6 anos, dos 20 que tem na Série B, os únicos dois que ficaram os últimos 6 anos na Série A foram Chapecoense e Cruzeiro, que ontem treinou lá na Toca da Raposa, lá no centro de treinamentos do Cruzeiro, se preparando para o jogo de hoje à noite. É um confronto tradicional, já o 17º confronto, vejam só, na história de Chapecoense e Cruzeiro, entre Série A, Copa do Brasil, Copa Sul Minas e tal e coisa. 17 vai ser o 17º confronto. Segundo me falava o Rodrigo Goulart hoje, Chapecoense, o Humberto Loser deve reforçar a marcação no meio de campo, jogar com 3 volantes, né? Quem sabe cometer mais um crime. Chapecoense já ganhou lá no Mineirão. Temos boas recordações do Mineirão e de Belo Horizonte. Quem sabe não comete o crime hoje. O Cruzeiro ainda, apesar de todas as dificuldades, tem o maior investimento da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda tem jogadores muito experientes, ganhou as 3 primeiras partidas, o único time que tem 100%, vai ser um adversário difícil, mas a gente sempre se agarra naquela esperança de que a Chapecoense possa buscar um resultado positivo. Quem sabe hoje, mais uma vez, a Chapecoense possa fazer uma grande partida lá dentro do Mineirão, onde já fez outras vezes, e quem sabe conquistar uma vitória. Vamos acompanhar e vamos torcer. Falamos agora de Série A. Ontem, de novo, o Grêmio deixou escapar a vitória. De novo, estava com a vitória na mão, deixou escapar, empatou em 1-1 com o Flamengo. Sabor de derrota para o Grêmio no empate no Maracanã. Vamos ver. A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou o reencontro de Flamengo e Grêmio no Maracanã. O último jogo havia sido aquele, onde o rubro-negro venceu por 5-0 a equipe gaúcha, na Libertadores da América. E a partida desta quarta-feira foi bem diferente. Em um jogo mais equilibrado, a primeira chance apareceu aos 13 minutos, com Everton Ribeiro. Com poucas chances, o Grêmio tentava de longe. Alisson quase abriu o placar para o time gaúcho. Melhor na partida, o Grêmio fez o primeiro, aos 45 minutos. Após boa troca de passes, PP encheu o pé e abriu o placar. O segundo tempo começou com mais Grêmio e Diego Souza perdeu uma grande chance. Sem criatividade no jogo, o Flamengo insistia de fora da área, dessa vez com Vitinho. Após ótima jogada, Isaac quase faz um golaço no Maracanã. Com o jejum de gols, Gabigol fez boa jogada
mas errou a pontaria. Mas pênalti ele não perde. E não é que teve gol do Gabigol? Aos 43 minutos do segundo tempo, o Flamengo empatou. Tá aí então, o empate com sabor de derrota para o Grêmio, porque o Flamengo não está jogando bem. A troca de treinador ainda não surtiu efeito. O Flamengo está jogando muito abaixo daquilo que a gente costumava a ver jogar. E o Grêmio teve ontem uma grande oportunidade para ganhar o jogo. O Diego Souza me perdeu aquele gol, ali faz 2-0, muito provavelmente sairia vencedor. Mas acabou perdendo a chance, desperdiçou o segundo gol e aí amarga um empate, um terceiro empate consecutivo. Empatou com o Ceará, poderia ter ganho, empatou com o Corinthians, poderia ter ganho, empatou com o Flamengo, poderia ter ganho, e aí o Internacional ganhou, e aí o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro. Líder absoluto. Tem o Atlético Mineiro do seu lado, mas pelos critérios, o Internacional está em primeiro lugar. Vamos ver como foi a goleada sobre o Atlético Goianense ontem lá no Beira-Rio, que começou com o gol do Astro Musto. Astro de cabeça, Musto, fazendo 1-0 logo no comecinho do segundo tempo. Aí o Internacional, o árbitro ajudou o Inter, que expulsou o William Potker, daí o Inter melhorou, foi para cima e fez 3-0. Tá aí o Thiago Galhardo fazendo 2-0 e ele mesmo vai sofrer o pênalti, vai fazer o pênalti, vai converter o pênalti, vai fazer 3-0, liquidando a fatura e goleando o time comandado pelo técnico Wagner Mancini. Começou bem esse Atlético Goianense, mas pelo aquilo que eu vi ontem, vai pelear muito para permanecer na primeira divisão. Tá aí o pênalti no Thiago Galhardo. E aí o próprio Thiago Galhardo vai bater e vai converter e vai fazer 3-0. O Internacional se recuperando bem da derrota para o Fluminense na rodada passada. 4 jogos, 3 vitórias, 9 pontos e está de líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Parabéns aos colorados.